Seja bem-vindo à campanha de 40 dias de fé na Alcance em Bituva. E junto com essa campanha estamos lançando uma série de devocionais para encorajar e fortalecer a nossa fé com lições de personagens bíblicos. E hoje vamos aprender com Abraão. Vamos ler o texto de Gênesis capítulo 12, versículos 7 e 8. Diz assim: O Senhor apareceu a Abraão e disse: A sua descendência darei esta terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas do leste de Betel, onde armou o acampamento. Tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Abraão nos ensina importantes e valiosas lições sobre uma fé perseverante, uma fé que não desiste. E dentre elas nós podemos destacar 3 pontos: foco, gratidão e paciência. Foco na jornada. Abraão não desistiu. Abraão percorreu um deserto no sol escaldante e são aproximadamente 800 quilômetros o trajeto que Abraão percorreu. Imagina, se percorreu 800 quilômetros numa estrada normal a pé já é difícil, como nós podemos imaginar o que foi a dificuldade de percorrer 800 quilômetros num deserto? Mas Abraão manteve-se firme porque ele tinha um foco na promessa, no propósito de Deus para ele. O foco dele não estava somente no destino, somente em chegar ao lugar, mas principalmente num propósito e numa promessa que Deus havia feito. Houveram distrações. Abraão em alguns momentos até se distraiu, mas ele manteve-se firme, não deixou se abalar, não deixou a promessa apagar do seu coração, e isso fez com que ele tivesse sucesso em manter o seu foco e uma fé que não desiste. Segundo ponto do que nós aprendemos com Abraão é a gratidão. Quem não para reconhecer e agradecer não chega bem ao seu destino. Aqui nós vemos no texto que nós lemos que Abraão parou, fez um altar e dedicou oferta ao Senhor. O altar simboliza uma oferta de adoração e de gratidão. Nós não poderemos chegar ao destino, nós não poderemos viver os propósitos de Deus se o nosso coração não for grato. Porque como que nós poderíamos reconhecer o agir de Deus nas nossas vidas se não pela gratidão? Se eu acho que Deus não faz nada por mim, então eu não consigo enxergar as coisas que Ele faz. Eu não consigo me manter firme no caminho e logo a minha fé se abala e eu desisto. Mas quando eu tenho um coração grato, agradecido, eu consigo enxergar o invisível de Deus acontecendo. Gratidão pelo sobrenatural de Deus, pela provisão de Deus. Ao longo de toda a sua caminhada, Abraão manteve um coração grato. E essa foi a chave que abriu portas do sobrenatural sobre a vida dele. O terceiro ponto do que nós aprendemos com Abraão é paciência para esperar uma direção de Deus. Paciência é algo muito difícil de ser vivido. É muito fácil de ser falado, mas difícil de ser vivido. No dia que Deus chamou Abraão, mostrou as estrelas do céu, mostrou os grãos de areia e disse a Abraão: eu vou te dar uma descendência tão numerosa quanto as estrelas do céu ou como os grãos de areia. Abraão deve ter ficado vislumbrado e maravilhado com toda essa promessa. No entanto, passaram-se alguns bons anos até que essas promessas se cumprissem. As coisas não aconteceram da noite para o dia. E Abraão muitas vezes teve que esperar por direção de Deus para ouvir o que fazer ou como fazer. Mas ele manteve a sua chama acesa, a sua fé perseverante, porque ele soube ser paciente. É verdade que por alguns momentos Abraão tomou as rédeas, se precipitou e cometeu alguns erros, mas ele prontamente virava os seus olhos para a promessa de Deus e não desistia. Foco, gratidão e paciência. Quando nós conseguimos compreender essas verdades e além disso, quando nós podemos e passamos a aplicar elas no nosso dia a dia, mantendo o foco na promessa de Deus, sendo grato por tudo que Ele nos acrescenta e sendo pacientes, nós descobrimos o sobrenatural de Deus nas nossas vidas. É através desses ensinamentos que o Espírito Santo nos ajuda nessa caminhada. Ao longo desses 40 dias nós vamos falar sobre muitos desafios da fé, mas o recado e o que eu quero compartilhar com você hoje é: não desista, mantenha o foco, tenha um coração grato e seja perseverante na paciência, porque Deus fará o restante na sua vida. Que você receba essa palavra e que sua semana seja abençoada em nome de Jesus.